Olá, doutor Hugo. Olá, doutor Júlio, boa noite. Como estão? Deixa eu liberar o microfone de vocês. Acho que o doutor Júlio não está liberado só. Só esperando aqui um pouquinho para o doutor Tales começar. Daqui a pouco ele já vai dar início. Maravilha. Doutor Tales entrando aqui já, vamos aceitar. Olá, doutor Tales. Acho que não sei se está captando teu áudio, doutor. Acho que está conectando ainda. Bom, boa noite a vocês. A gente vai esperando o pessoal entrar. Enquanto isso, vai ficar gravada essa aula. Então, para quem não conseguia assistir hoje, a gente sabe que não estava dentro da programação do curso presencial, mas a gente encaixou essa aula porque no último curso da última turma, nós sentimos essa necessidade de colocar todo mundo aí no mesmo nível de conhecimento sobre a fisiologia hormonal da mulher, porque vocês vão ver que a aula de Dr. Tales é bem prática mesmo. Ele vai direto nos implantes. Foi um pedido que eu fiz, inclusive, para o Dr. Tales fazer já na primeira aula, porque a intenção do curso é o médico sair escrevendo. É ele ter esse conhecimento de implante, já que é um curso sobre implante, não é um curso sobre reposição hormonal. Mas a gente viu que nem todo mundo tem esse mesmo nível de conhecimento, principalmente em relação à reposição hormonal feminina. No homem acaba, querendo ou não, sendo um pouco mais fácil, né? Porque o manejo é muito mais fácil de você fazer em relação à dose de testosterona. Se errar um pouquinho, dá para acrescentar. Androgenizou um pouquinho, dá para reverter. No caso da mulher, é um pouquinho mais complicado. Inclusive em relação às fases dessas mulheres, né? Essas fases hormonais. Então, o meu pedido para o Dr. Tales foi isso. Fazer uma aula focada na dose, indicação, contraindicação. Então, o médico consegue já sair da aula pronto para prescrever um implante. Porque uma coisa que eu queria era um curso que o médico conseguisse aplicar logo no momento em que ele saísse do curso, não ficasse aquela lacuna, poxa, mas, olá, doutora Anitta, tudo bem? E não ficasse aquela coisa, poxa, agora como é que eu vou aplicar mesmo? Estou com uma paciente na minha frente, qual é o implante que eu vou escolher para ela? Vou escolher um implante absorvível ou um implante de silástico? Ou qual é a dose? Como que eu calculo? Eu entendi como faz esse manejo, esse cálculo de dose, mas agora que eu estou com a paciente na minha frente. Foi a partir daí também que a gente começou a abordar o implante de silástico também. Para as primeiras turmas, a gente só falava em implante absorvível, mas apesar de um grande parceiro nosso ser a Fiali, eles só trabalharem com um implante absorvível, a gente sabe que não consegue abranger, né, as indicações. Então, vamos falar aqui sem conflito de interesse. O Dr. Tales vai falar sobre fisiologia agora, mas lá na aula vocês vão ver também que não é ensinando a usar o implante da Fiali, não é ensinando a usar o implante de um laboratório, vocês aprenderem a usar implante, de forma geral. E sair do curso prescrevendo. E aí, qual é o laboratório que vocês vão escolher? Fica com vocês. Claro que a gente está ali para dar suporte, é claro que ali vocês vão poder questionar, poxa, como é que faz critério de avaliação de qualidade desses implantes? Como que eu escolho o laboratório? O que eu posso ter de requisito para qualificar um laboratório, já que é responsabilidade de vocês também qualificar esse laboratório. Mas aqui o curso, por mais que a gente tenha assim um patrocinador, esse patrocinador ele serve mais para nos garantir esses implantes para aula prática e vocês terem uma opção de compra já imediata, mas não para ter nenhum tipo de conflito de interesse. Então, queria agradecer, Dr. Tales, obrigado por mais uma vez estar cedendo teu tempo aqui, compartilhando conhecimento, compartilhando com todo mundo essa experiência que você tem.
em relação aos implantes absorvíveis e não absorvíveis, o que é, né, difícil hoje encontrar alguém que domine essas duas formas farmacêuticas. E te passo a palavra, então, para não alongar o nosso tempo aqui. Eu sei que todo mundo tem um tempo meio corrido. E depois a gente deixa gravado, então, para quem não assistiu. Obrigado, Dr. Tales, fico com você. Olá, pessoal. Olá, obrigado aí, Gabriel, por mais uma vez a gente estar juntos. Olá, pessoal, boa noite. E realmente eu vi a importância, a necessidade de estar fazendo a apresentação de esteroidogênese e fisiologia do ciclo menstrual, realmente para a gente chegar lá no curso e entregar. O que eu quis, que foi a proposta do Gabriel, e o que eu quis fazer na aula, que vai ser na apresentação presencial lá em São Paulo, vai ser realmente a entrega da colocação, a entrega da inserção, as indicações, o manejo. E a gente vê que, mesmo sendo assim uma entrega rápida, né, que seja uma entrega direta, ainda demora bastante, né? Ainda tem bastante coisa para conversar, porque são casos clínicos, né? E cada paciente vai ter uma particularidade que a gente vai ter que discutir, e é isso que eu tento colocar lá na apresentação, no momento na apresentação presencial. Então, aí, eu vi a necessidade de a gente fazer essa apresentação de ciclo menstrual, porque eu chego lá na aula e eu falo bastante sobre SHBG, estrona, a dose de testosterona, e aí a gente... E teve muita gente que ficou um pouco... perdeu, não estava com a linha de raciocínio seguindo junto a apresentação dos implantes, então eu vejo que é interessante a gente introduzir essa aula para a gente chegar lá e saber do que a gente está falando, pelo menos ter uma breve lembrança do que a gente está falando, ou de qual via que a gente está falando, da onde que a gente está falando. Estamos falando de suprarrenal, estamos falando de gônada, estamos falando de hipotálamo, hipófise, da onde que a gente está tirando essas informações, da onde que a gente está tirando essas proteínas, enzimas e hormônios. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Mas, de qualquer forma, pessoal, eu acho que essa é uma... Eu estou desabilitado, Gabriel, para compartilhar. Tu consegue fazer isso para mim? Então, a gente... não. Então, que essa apresentação, se vocês tiverem dúvida no meio do caminho, que vocês possam perguntar, né? Fisiologia realmente é um buraco mais embaixo. Tu tá no mute também, eu não estou te ouvindo. Veja se você consegue agora. Todas as permissões foram colocadas aqui. Host disabled. Participant screen sharing. Ainda não. Não. Deixa eu ver como é que faz aqui. Você sabe como é que faz para eu te permitir? Deixa eu ver. Acho que agora vai. Agora deu. Foi. Então, aqui a gente vai falar então sobre o ciclo menstrual e a esteroidogênese feminina. E como eu estava falando, realmente fisiologia é um buraco mais embaixo, é difícil para mim, é difícil para todo mundo, né? Eu acabei aprendendo um pouco mais, realmente, muito depois da minha residência,
de ginecologia, eu fui fazer um R4 em ginecologia endócrina na Universidade Federal do Estado de São Paulo, e aí todos os dias os docentes, eles batiam na tecla e a gente tinha que fazer a esteroidogênese, a gente tinha que fazer ciclo menstrual todos os dias, diversas vezes. Cada caso era discutido fazendo toda a esteroidogênese. Então, aí a gente acaba aprendendo um pouco mais, né? Não tem como, né, a gente não aprender porque de tanto que a gente bate. Mas ainda assim, às vezes, tem as incompatibilidades, ainda tem as dúvidas que podem surgir mesmo no decorrer dessa apresentação. Então, vamos lá. É, a secreção hormonal, né, ela se inicia lá na puberdade, baseado principalmente aí relacionado às quispeptinas. Tem alguém pedindo para entrar aqui, já autorizei. Baseado nas quispeptinas, que são proteínas que são estimuladoras do GNRH. O meio que a gente está, seja o meio visual, o meio auditivo, tudo que interage com o nosso corpo, ele pode interferir aí no início da pulsatilidade do GNRH. E aqui eu acho que tem só a doutora Anita, mas normalmente as meninas, quando elas vão ter a primeira menstruação delas, elas têm à noite, porque o pulso do GNRH, ele se inicia à noite, ele começa à noite, nessa fase pré-púbere e de início de puberdade. Só depois, com o amadurecimento do eixo hipotálamo-hipófise gonadal, essa secreção ela ocorre também durante o dia. E ela é feita através de pulsos, né? Ela não fica secretando GNRH, não fica pulsando o dia inteiro, né? E aí secretando o FSH o dia inteiro. Não. A gente tem aproximadamente 12 a 14 pulsos durante o dia, e através desses pulsos de GNRH é que vai ser coordenada aí a liberação de LH na primeira fase do ciclo menstrual e LH na segunda fase do ciclo menstrual. Então, na fase folicular, a amplitude dos pulsos de GNRH ela é um pouco mais baixa, com uma frequência mais elevada. Tá? Nesses pulsos, eles vão coordenar realmente a liberação e a secreção de FSH para eles atuarem nas gônadas. Enquanto que os pulsos de GNRH, a fim de estimular o LH na fase de luteinização do ciclo menstrual, eles são pulsos de amplitude maior, com uma menor frequência. Então, a característica do pulso do GNRH vai influenciar na secreção lá na adenohipófise para estar estimulando aí a secreção de FSH ou LH. É a característica do pulso que influencia. E essa característica do pulso que influencia está regulada aí por quispeptinas e diversas outras enzimas e proteínas relacionadas. Esse é nosso eixo hormonal, o eixo hipotálamo-hipófise gonadal, é isso que a gente vai discutir e vai se tratar hoje. Ele é influenciado, fortemente influenciado pelo nosso ciclo circadiano, então a gente vê mulheres que têm ciclos noturnos, que fazem plantão noturno, elas podem ter uma influência aí no ciclo menstrual, realmente por causa dessa dificuldade da pulsatilidade do GNRH. E acabar inibindo o ciclo menstrual, realmente porque elas acabam tendo os turnos noturnos, né? O turno de trabalho noturno. Os hábitos de vida influenciam, e a gente vê um excesso da alimentação, como isso influencia no eixo hipotálamo-hipófise gonadal, assim como
restrição de calorias, e a gente via principalmente em meninas atletas, né, mulheres atletas, e hoje a gente tem visto um pouco mais aí nas mulheres não atletas, né, mas nas mulheres que acabam treinando aí, mulheres nossas do cotidiano, que não são competidoras, na verdade, mas treinam como atletas, mas querem ter o corpo mais sarado, quer ter um corpo mais estético, e acabam também fazendo interferência no eixo hipotálamo-hipófise gonadal por restrição alimentar. Perdas de peso exagerada, ganhos de peso exagerado também podem influenciar no eixo hipotálamo-hipófise gonadal. E a quantidade de atividade física e a característica da atividade física também influenciam. Por isso que se há sempre aquela dúvida também naquela criança, né, naquele adolescente, na prática de atividades físicas de força, né, na prática de levantamento de peso, crianças de 14, 15 anos, que o eixo hipotálamo-hipófise gonadal ainda é imaturo e ele pode ser influenciado, é fortemente influenciado pelas características dos hábitos de vida, e se esse adolescente não tiver um acompanhamento adequado, ele pode interferir no eixo hipotálamo-hipófise gonadal e acabar inibindo, trazendo repercussões ao longo da vida dessa pessoa. O funcionamento de outras cascatas hormonais, sem dúvida alguma, a cascata da tireoide, né? Lembrando que o TSH também é produzido pela adenopófise, o ACTH também é produzido na mesma região para a produção de cortisol. Então, esses eixos têm forte influência também no eixo hipotálamo-hipófise gonadal. Citocinas pró-inflamatórias, diversas, a quispeptina é uma dessas citocinas, não é pró-inflamatória, mas é uma dessas citocinas que podem estar influenciando, e disfunções enzimáticas também podem acarretar um impacto no eixo hipotálamo-hipófise gonadal. E a partir do momento que esse eixo hipotálamo-hipófise gonadal ele é estimulado, ele começa a secreção, essa pulsatilidade do GNRH, ocorre o estímulo do FSH para começar a estimular os folículos antrais, né? Antes disso, muito antes disso, desde lá do ventre materno, a gente já tem a produção a foliculogênese já acontece desde lá, e elas são independentes das gonadotrofinas. E ao longo do tempo, desse período até o início da ativação do eixo, essa foliculogênese, vou adicionar mais uma pessoa aqui, essa foliculogênese vai acontecendo e vai se perdendo folículos em torno a partir do momento que a gente tem aí, no momento do nascimento da mulher, ela tem aproximadamente 5 milhões de folículos, e até a puberdade ela chega a aproximadamente 500 mil folículos. E esses folículos, eles são independentes de gonadotrofinas. E aí, essa independência de gonadotrofina, é importante lembrar que quando a gente quer fazer uma avaliação de reserva ovariana, a gente utiliza o hormônio antimileriano. O hormônio antimileriano, ele avalia os folículos pré-antrais, que são independentes de gonadotrofinas. Os folículos eles são selecionados aproximadamente 90 dias antes, mas 70 dias antes eles se tornam folículos pré-antrais, ainda independentes de gonadotrofinas, e por diversas mudanças metabólicas gonadais, eles acabam liberando aproximadamente 4 folículos em cada ovário, e esses folículos são gonadotróficos dependentes, são dependentes aí de gonadotrofinas. Inicia-se a pulsatilidade do GNRH a fim de produzir
um aumento de iniciar a secreção do FSH, e esse FSH, ele começa a estimular todos os folículos, esses pequenos folículos que estão nas gônadas. Isso ocorre até mais ou menos o 7º dia do ciclo menstrual, sendo que o primeiro dia do ciclo menstrual é a primeira menstruação. Como a gente está falando de puberdade, essa menina ainda não teve uma menstruação, e isso demora um pouco mais de tempo, né? Mas quando a mulher já teve a menstruação, essa produção de FSH, essa ocupação de FSH, ela ocorre principalmente nos 7 primeiros dias. E a partir dos 7 primeiros dias, eles provavelmente, não se sabe exatamente, mas provavelmente pela qualidade do folículo, acaba sendo escolhido um folículo dominante, e esse folículo dominante vai começar a receber os receptores, ele vai aumentar esse número de receptores FSH, sendo que o FSH, o hormônio folículo estimulante, vai estimular só o folículo dominante. E começa a ocorrer a atresia dos outros folículos. Os outros folículos que estão com ele, eles começam a ocorrer, a atresia desses folículos. O eixo hipotálamo hipófise gonadal, então, é mediado por hormônios, enzimas e proteínas, e vai acontecer aí diversos feedbacks positivos e negativos que a gente vai conversar um pouco mais na frente. Como eu estava falando, então, até o dia 5 ocorre aí o recrutamento, e a partir do dia 5 a 7 ocorre a seleção do folículo dominante. Esse folículo dominante vai ter um maior número de receptores de FSH, enquanto os outros folículos acabam ocorrendo a atresia. Essa maior conversão, essa maior recepção de FSH, ela aumenta a conversão de androgênios e estradiol através de uma proteína do citocromo, P450, a aromatase. Ela vai estimular ainda mais essa secreção da P450 aromatase e vai ocorrer mais a transformação de androgênio em estradiol, que a gente vai ver logo mais na esteroidogênese, por que isso acaba acontecendo. Esse aí é um folículo dominante já com uma zona pelúcida, com uma zona pelúcida presente, né? E a gente já tem aí as células da granulosa mais internamente, com as células da teca externamente. E esse vai ter um maior aumento dos receptores de FSH nesse folículo dominante e um menor quantidade de receptores de FSH nos folículos atrésicos. Esses folículos também são influenciados pela inibina, né? A inibina B, ela acaba sendo produzida aí pelos folículos atrésicos, e a partir do momento que essa inibina B começa a cair mais ao final aí dessa primeira fase do ciclo menstrual, a gente tem uma mudança entre a inibina B e a inibina A, e aí a liberação, sim, ocorre a ovulação, né? Mas, enquanto isso, a gente tem um aumento do folículo dominante. Esse folículo dominante, ele vai tendo aumento de receptores de FSH e vai aumentando também os receptores de LH das células da teca, que são as células externas. Então, é mais ou menos isso aqui que a gente vê. Começa a ter um aumento do FSH, né? Esse FSH ele tem uma maior elevação e o LH zerado. O folículo dominante, ele aumenta o número de receptores de FSH, esse FSH aumenta a produção, a aromatase
transforma os androgênios em estrogênios, tem a maior produção de estrogênio. Esse folículo dominante é um folículo cheio de estrogênio. Esse estrogênio aumenta nas células da teca os receptores de LH, e isso vai acontecendo ao longo dos dias, ao longo de aproximadamente 14 dias. Só para a gente entender aqui que a gente tem também a ação da inibina B e a inibina A, que também estão associados aí, são mediadores dessa produção hormonal e dessa produção de receptores, tanto na granulosa quanto na teca. A gente vê aqui o estradiol e a progesterona, a gente vê uma predominância do estradiol inicialmente, com uma progesterona praticamente zerada. No endométrio, esse endométrio, que era um endométrio até então menstrual, ele se transforma em um endométrio, ele estava em um endométrio atrófico e ele inicia a proliferação através dessa subida do estradiol. O estradiol, ele começa a proliferação endometrial, com uma neovascularização e partindo aí, ascendendo da camada basal endometrial, aumentando as camadas endometriais. Estou aceitando todo mundo aí, Gabriel. Espero que seja todo mundo nosso, né? Então, o recrutamento do folículo dominante, o que ele vai fazer? O aumento dos receptores de FSH na granulosa, ocorre uma maior aromatase, dos androgênios, aumentando aí o estradiol, e começa a aumentar os receptores de LH nas células da teca. A gente já vai ver isso. E aí começa a se criar uma dependência de LH, de receptores de LH, porque os receptores de LH eles começam a ser mais predominantes do que os próprios receptores de FSH. Quando isso ocorre, o estradiol ele faz um feedback negativo lá no GNRH. Ele fala, GNRH, estamos com poucos receptores de FSH, o FSH estão todos tomados, só que agora a gente precisa produzir LH. O GNRH começa lá, o GNRH começa a estimular o LH e o LH vai começar a ocupar os receptores de LH da teca, e aí vai acontecer o show da vida, que será a ovulação. Mas vamos entender um pouquinho, então, da esteroidogênese e a teoria das duas células. É mais ou menos isso que acontece. Células da teca, células da granulosa. As células da teca, as células da granulosa, naquele óvulo, tá? Células da teca, ela começa a aumentar receptores de LH, e nas células da teca não ocorre aromatase. Então, a gente tem um meio predominantemente androgênico. Tá? Por isso que também não acontece aí o aumento de receptores de FSH, que acontece nas células da granulosa, porque aqui a gente, na via hormonal, na esteroidogênese hormonal, ela sofre aromatase, produzindo estrona inicialmente, e através de uma nova ocorrência de aromatase da testosterona, ela aumenta a concentração de estrogênio dentro das células da granulosa. E aqui é interessante a gente entender que a esteroidogênese ela começa por uma molécula de colesterol, do LDH, tá? O LDL, já estou misturando, o LDL. O LDL, através da STAR, que é uma proteína reguladora esteroidogênica aguda, dentro da mitocôndria, transforma esse colesterol em pregnolona, através aí de uma reação química de NADH. Então, o NAD é importante para fazer essa transformação de colesterol em pregnolona, e a pregnolona, dentro de cada célula, vai seguir a sua via hormonal. Nas células da teca, ela transforma em progesterona, 17-alfa-hidroxiprogesterona, androstenediona, não sofrendo aromatização, transformando esse ambiente num ambiente puramente androgênico, tá? E
as células e aqui a gente vê, principalmente nas pacientes que têm SOP, que esse ambiente ele fica muito mais androgênico. E aqui ocorre o mesmo caminho, o LDH, ele transforma o LDL, ele através aí da STAR, ele acaba se transformando na pregnolona, que se transforma numa progesterona, e através de enzimas, essas enzimas vão se transformar em androstenediona, mas aqui a gente tem a aromatase, e essa aromatase transforma o ambiente muito mais estrogênico, com predominância de estradiol, mas também com a presença da estrona. A teoria das duas células é que a androstenediona, ela converte, através da aromatase, tá? Ela transforma essa androstenediona das células da teca para um processo de aromatase em estradiol, tá? Essa androstenediona passa para as células da granulosa, sofrendo aqui a aromatase e aumentando o estradiol. Vamos lá de novo. As células da granulosa, nas células da granulosa, tem aí o LDL transformado em STAR, ele se transforma em pregnolona e em progesterona. Aqui não acontece a transformação em androstenediona. A progesterona, ela vai para as células da teca, sofrendo processo enzimático da 17-alfa-hidroxilase, para se transformar em 17-hidroxiprogesterona, em androstenediona. A androstenediona retorna para as células da granulosa e aí sofrendo a aromatase. Então, é mais ou menos isso que acontece novamente. Ali a mitocôndria, né, ela sofre a clivagem aqui da STAR e esse é um eixo hormonal. Esse eixo hormonal que eu falo que a gente tem que pelo menos ter na ponta, antes era na cabeça, né? Mas agora a gente pode ter na ponta do celular. A gente tendo um eixo hormonal, depois eu vou mostrar um eixo hormonal um pouco mais completo, a gente começa a entender um pouco dos mecanismos. Aqui a gente fala, tá? Da via delta 4, a transformação de pregnenolona, e a pregnenolona aqui se transforma em progesterona. Esse é o caminho, por essa via delta 4 que ocorre na gônada. E essa via delta 4, essa aqui não. Essa é a via delta 4. E essa via delta 4 faz a transformação de testosterona nas células da teca e sofrendo aromatase nas células da granulose, transformando em estrona e estradiol. Esse aqui que eu falei que é o eixo, que é a via, né, para a gente entender melhor a esteroidogênese, e essa é interessante a gente ter, porque até quando eu vou falar lá depois, no sábado, com relação à gestrinona, onde a gestrinona atua, né, dentro da esteroidogênese, é importante a gente saber as reações que a gestrinona vai levar dentro dessa esteroidogênese, e aí fica tudo mais claro, né? A gente acaba entendendo aí o processo, o porquê que isso está acontecendo. Então, novamente, a molécula de colesterol e a via delta 4, ela sofre aqui a clivagem da STAR, se transformando em pregnolona. Essa pregnolona, dentro da gônada, dentro do ovário, se transforma em progesterona. Essa progesterona sofre pela 17-alfa-hidroxilase, se transforma em 17-hidroxiprogesterona nas células da teca, e aí nas células da teca, a androstenediona sofre a aromatase para transformar em estrona, ou ainda transforma em testosterona, que também também sofre o processo da aromatase, transformando em estradiol, e essa androstenediona também transformando em estradiol. Então, novamente, sigam aqui minha setinha, esse é o processo que ocorre na gônada, tá? É isso aqui que ocorre na gônada. É isso aqui que a gente vai falar
quando a gente está falando de esteroidogênese gonadal, é dessa via. Vem do colesterol, pregnolona, progesterona, 17-OH-progesterona, androstenediona, testosterona, se transformando em estradiol e estrona. Mas é também do colesterol, que acaba vindo a aldosterona, cortisol e o DEA, que aí a gente vai falar mais na frente. Por que que isso é importante, conhecer a esteroidogênese? Porque a gente tem diversas deficiências enzimáticas, principalmente adrenocorticais, que acabam influenciando aí em alterações genéticas e mudanças no nosso perfil metabólico hormonal e na produção metabólico hormonal. A gente vê, eu acho que o que mais é o mais conhecido, né, que a gente acaba vendo, é a deficiência da 21-hidroxilase e da 17-alfa-hidroxilase, sendo caracterizada aí pela doença, pela mutação congênita fugiu da cabeça agora, mas é o que a gente investiga quando a gente também tem a amenorreia. Aquela doença perdedora de sal e a não perdedora de sal. Não veio na cabeça. Com essa esteroidogênese, conhecendo a esteroidogênese, a gente pode definir quais são os receptores e onde os hormônios podem atuar. Então, a gente vê que o colesterol, a pregnolona e a progesterona, elas são a base de todos os hormônios. Então, a progesterona ela pode ter características de ocupar receptores estrogênicos, ocupar receptores androgênicos, ocupar receptores de progesterona, ocupar receptores glicocorticoides e ocupar receptores mineralocorticoides. E quanto mais a gente vai passando da esteroidogênese, no caso a testosterona, que ela ainda é uma base da esteroidogênese, ela também tem ação em receptores estrogênicos, né? Também individualmente tem ação nos receptores androgênicos e tem ação em receptores progestagênicos, mais diferente do estradiol, que ele está lá no fim da cascata hormonal, no fim da esteroidogênese, e a gente não tem outro lugar da onde vir, a não ser passando pela progesterona e pela testosterona. Então, o estradiol ele só vai ocupar receptores estrogênicos. Ainda assim, ele faz um grande estrago na saúde feminina, que é conhecido conhecido por nós. Isso aí. Então, os efeitos do estrogênio, né? Então, a gente tem aqui a molécula de 17-beta-estradiol e 17-alfa-estradiol. A gente tem uma predominância da 17-beta-estradiol no nosso corpo. O 17-alfa-estradiol ele se converte muito em estrona. Aqui a gente tem a estrona. A estrona foi a primeira a ser conhecida, por isso ela é apelidada de E1. Né? O 17-beta-estradiol, o segundo, é apelidado de E2, e o estriol em E3. Os efeitos do estrogênio aí em todo o corpo feminino, a gente vê a proliferação endometrial, sem dúvida alguma, sensibiliza também o músculo liso à ocitocina, aumentando receptores de ocitocina lá durante a gestação, né? A gente tem um estado de hiperestrogenismo na gestação. Esse estrogênio da gestação, ele não vem das gônadas, claro que não, né? Não vem do ovário, ele vem em parte, em torno de 50% ele vem da placenta, mas 50% do estrogênio na gestação, na gravidez, ele é originário da aromatização dos androgênios adrenais, lá da suprarrenal. Depois eu vou mostrar a importância aí da aromatização, né, da androgenização de suprarrenal. Então, na gestação, 50% do estrogênio vem da suprarrenal. E é por isso que a gente vê essa estrogenização, a gente vê que a mulher ela acaba tendo uma maior, muito se fala aí de predominância estrogênica, né? Em mulheres com predominância estrogênica, a gente vê mulheres com quadril mais largo, né? Com acúmulo de gordura no culote, com acúmulo de gordura
na região triceptal, né, no braço, e isso aí ocorre realmente pelo acúmulo de receptores estrogênicos, e principalmente na mulher grávida, ela vai ter esse maior acúmulo de estrogênio nesses locais, e isso se caracteriza a predominância estrogênica, e aí a gente pode levar essa predominância estrogênica depois também para as nossas mulheres para as nossas mulheres não grávidas, né, para a gente fazer alguns diagnósticos. Nos ovários, então, ocorre mitose nas células da granulosa, na mama, crescimento e diferenciação no epitélio e ductos, no cérebro ele tem uma função neuroprotetora, principalmente ali pela permeabilidade vascular. Nos vasos sanguíneos, ele diminui o risco de aterogenicidade, não tanto quanto a testosterona, mas ele também influencia na produção de óxido nítrico nos vasos sanguíneos. No osso, estimula a expressão de osteoblastos através do ranque. E na pele, ele estimula a produção de colágeno. É o estrogênio o principal regulador da produção de colágeno da mulher. Então, a mulher que vai ficando mais velha, ela tem que ter o estrogênio regulado, não em excesso, porque em excesso também o estrogênio acaba sendo tóxico, né? Então, a gente tem o estrogênio como uma modulação do colágeno. O estrogênio também ele estimula a biossíntese dos receptores de progesterona e dos receptores de estrogênio. Na mulher no menacme, entre a menarca até a menopausa, a mulher tem uma predominância de estradiol E2 sobre a estrona sobre o estriol, enquanto que após a menopausa, com a pausa gonadal, a gente tem uma predominância de estrona diante de estradiol e estriol. E essa estrona, ela advém da suprarrenal, né? Através do processo da aromatização dos androgênios de suprarrenal. Tá? Então, na menopausa, a gente tem uma predominância de estrona e não de estradiol. E o estetrol. Estetrol é um estrogênio, um novo estrogênio, é o E4, que eles encontraram recentemente. Já foi criado, está sendo criado lá na Europa. Eles estão querendo criar um anticoncepcional baseado em estetrol. O estetrol ele é um estrogênio fraco, mas ele consegue ocupar receptores estrogênicos e impedir fazer aquele feedback negativo do estradiol lá na pulsatilidade do GnRH e fazer o bloqueio hormonal, é isso que eles estão querendo chegar, fazer o bloqueio hormonal através do estetrol. Seria maravilhoso, porque a gente não teria aí um impacto do etilenoestradiol, que realmente tem um grande impacto que é um hormônio sintético, né, que tem um grande impacto em outros receptores estrogênicos do corpo feminino, ou mesmo o estradiol nos dois tipos de anticoncepcionais que tem, né, no Quilar e no Estesa. O estradiol, ainda assim que ele faça esse bloqueio, ele também tem a influência em outros receptores, ele também tem uma força de estrogênio e também influencia no SHBG, então ele também tem uma influência nos receptores estrogênicos do corpo feminino. E a estrogenização patológica, então, quando que isso vai acontecer, essa estrogenização patológica? É a partir daí que a gente vê aquela predominância estrogênica e a gente vê doenças clássicas, né, alterações clássicas metabólicas, levando aí um aumento da aromatização e transformando aí muita testosterona, muito androgênio em androgênios. E é isso que ocorre principalmente na obesidade. O tecido adiposo, principalmente aí pela ação da aromatase no tecido adiposo, ele ocorre muito a transformação de androgênios, seja pela androstenediona, mas também pela testosterona, aumentando essa estrogenização. Em pacientes com cirrose hepática, mas não necessariamente com cirrose hepática, a gente pode ver também um mau funcionamento hepático, ou os casos aí de resistência à insulina hepática,
nos casos de esteatose, nos casos um pouco mais avançados de resistência à insulina hepática, nos casos de esteatose leve, moderada ou grave, a gente tem uma diminuição do clearance estrogênico endógeno, e essa diminuição do clearance estrogênio endógeno, ela é associada com uma menor produção de SHBG. O SHBG, ele tem uma afinidade aos hormônios sexuais. No entanto, essa diminuição do clearance andrógeno estrogênico no fígado acaba por deixar o estrogênio mais livre. Então, a gente deixa o estrogênio mais livre e na corrente sanguínea, então a gente tem essa estrogenização ocupando outros receptores estrogênicos que não nesse metabolismo hepático. No caso do hipertireoidismo, os hormônios tireoidianos, eles fazem o estímulo, o aumento da elevação de SHBG na corrente sanguínea, né, o SHBG sérico, e essa elevação de SHBG, ela tem uma maior afinidade à testosterona, tem uma maior afinidade ao estrogênio, porque a testosterona é uma molécula desse tamanho e o estradiol é uma molécula desse tamanho. Lembra que ele aponta o final da esteroidogênese. Então, o SHBG acaba captando muito mais testosterona esse SHBG captando mais testosterona, ele tem uma predominância estrogênica nos casos de hipertireoidismo. E no envelhecimento, a gente tem aí uma compensação pela não produção gonadal de estrogênio, o corpo acaba aromatizando mais em diversos tecidos periféricos que isso acontece, como tecido adiposo e suprarrenal, e aí acaba a gente tendo uma maior estrogenização patológica. É interessante isso, porque essa mesma estrogenização patológica, ela vai ser um grande definidor da escolha, ou pelo menos da característica clínica de avaliação na escolha de dose e mesmo das drogas que a gente vai utilizar quando a gente for fazer os tratamentos nas pacientes com hormônios, com implantes hormonais. Principalmente aí a gestrinona. Então, quem que transporta os esteroides sexuais? Predominantemente a albumina é o grande transportador de esteroides sexuais, exceto no caso da testosterona. No caso da testosterona, quem carrega mais testosterona é o SHBG. E aí a gente tem um grande importante aí, essa relação de SHBG-testosterona, ela vai influenciar fortemente aí nas nossas condutas clínicas e na nossa decisão de dose. Será que aí mesmo que o SHBG tem tanta influência? Então, aí alguns estudos falando sobre o SHBG como marcador de desordens clínicas na saúde da mulher, mas também na saúde do homem. A gente vê principalmente aí o excesso de SHBG em homem, a gente vê uma predominância de uma maior prevalência de ginecomastia, né? Nas ginecomastias a gente vê um homem com maior, com excesso de SHBG. E o SHBG também como mensageiro dos RNAs mensageiros nas endometrioses ovarianas, né? Ou nos focos de endometriose. Então, a gente vê aí, nos focos de endometriose, a gente vê uma predominância de SHBG, transformando aquele foco de endometriose com maior quantidade de estrogênio, né? Então, alimentando ainda mais aquele foco de endometriose, e aí, quando a gente tem aí uma mudança, esse SHBG intracelular, ele acaba pegando intracelularmente muito mais estrogênio, e aí por isso que a gente tem uma piora da endometriose, dos focos de endometriose, diferente do que a gente vê quando o SHBG está na corrente sanguínea. Então, sim, o SHBG, ele tem uma ação importante, uma influente ação na saúde feminina e no ciclo menstrual e na esteroidogênese feminina.
porque o SHBG ele se liga de forma escalonada tanto os hormônios masculinos e femininos, né? Mas ele se liga no metabólito ativo da testosterona, a dihidrotestosterona, e depois a testosterona. E por último, aos estrógenos. Por isso que um excesso de SHBG na corrente sanguínea, a gente vai ter uma diminuição aí da testosterona e um excesso, uma estrogenização. E é o que a gente vê também nas pacientes que usam pílulas anticoncepcionais. Né, as pílulas anticoncepcionais, o etinil estradiol, ele aumenta aí a produção de SHBG hepática, e esse SHBG liberado na corrente sanguínea se liga aí a DHT e testosterona, diminuindo a testosterona livre sérica, trazendo aí tanto efeitos a curto prazo quanto a longo prazo. Da mesma forma, o etinil estradiol, ele também piora ele piora a resistência à insulina, e a gente vê que uma pior resistência à insulina, e provocando aí uma hiperinsulinemia. A hiperinsulinemia também influencia na produção do SHBG hepático, também acarretando transtornos. Só que aí é o contrário, né? A hiperinsulinemia, ela diminui o SHBG, e por isso que aí nos casos de SOP, que tem resistência à insulina associados, a gente vê uma diminuição de SHBG e muito mais testosterona livre. E é por isso que a gente vê o hirsutismo, a acne e o aumento da oleosidade da pele como características clínicas desses pacientes com SOP. Que é o que eu falei aqui embaixo. O efeito do estrogênio exógeno, né? Então, a gente usa aí o sistema de absorção, distribuição, metabolização e eliminação para caracterizar a força do estrogênio. E aqui a gente vê uma grande diferença, e é por isso que quando a gente vai fazer o uso de um estradiol, de um estrogênio, que é um estradiol natural, a gente usa 1 miligrama ou 2 miligramas de estrogênio, porque ele é um estrogênio, o estradiol é um estrogênio fraco, vamos dizer assim, entre aspas, porque ele tem pouca capacidade de estimular SHBG, apenas 150%, né? Isso pode ser considerado pouco quando a gente comparar com o etinil estradiol. O etinil estradiol que tem nas pílulas anticoncepcionais, a gente acaba utilizando 30 microgramas, né? 20 microgramas. Por quê? Porque ele é um estrogênio muito potente, é um estrogênio sintético muito potente, e ele tem aí uma grande capacidade de elevar o SHBG, que foi o que a gente falou aí no slide anterior, e aqui a gente está vendo na prática como que ele acaba acontecendo. O etinil estradiol, ele tem uma absorção muito rápida, só que ele tem uma alta variabilidade nos níveis séricos. E apesar de ele ser um estrogênio fraco, por isso que a gente tem que fazer o bom... ele interfere tanto aí, traz tanto efeitos colaterais para a mulher, e ele pode ser variável de mulher para mulher. Enquanto que o estradiol, ele tem aí... ele é um pouco menos variável, tá? E a gente consegue ter uma maior previsibilidade, né? A gente consegue prever, né, o aumento da concentração sérica do estradiol devido a essa absorção ser mais padronizada, né? A gente tem uma maior, a gente consegue conhecer melhor. Então, a metabolização, o estradiol, né, o estradiol natural, o estradiol bioidêntico, a molécula de estradiol, ela logo que ela entra na circulação sistêmica, ela já sofre a metabolização em metabólitos de estrona e sulfato de estrona e glicuronídeos. Esses estronos, metabólitos da estrona, do sulfato de estrona, quando a gente tem uma desorganização desses metabólitos, a gente vê principalmente aí um maior risco em mulheres
que têm câncer de mama, em mulheres que têm câncer de endométrio e também mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos, mulheres que têm endometriose e ainda mulheres que têm adenomiose. A gente vê essa desregulação desses metabólitos. O etililestradiol, ele tem uma baixa primeira passagem hepática, tá? Essa primeira passagem hepática é mais ou menos aí de 20% a 50%, e só depois de uma segunda passagem hepática que ele acaba sendo metabolizado, mas porque ele já tem uma força, ele já é muito forte, ele já estimula SHBG com bastante força, então ele acaba após essa primeira metabolização, logo ele será eliminado aí pela corrente enterhepática. Isso aqui, então, é para a gente ver a potência, a força, né, do estradiol natural e do etililestradiol. Os efeitos de progesterona, então, de onde vem a progesterona, né? Essa progesterona, ela vai vir principalmente de corpo lúteo, dificilmente a gente vai encontrar progesterona no nosso corpo, porque apenas o corpo lúteo não tem as enzimas conversoras e a 17-hidroxilase, né? Para converter a progesterona em 17-alfa-hidroxiprogesterona. Só o corpo lúteo e as células da granulose. Tá? Então, a gente não vai encontrar a secreção de progesterona em outros tecidos. Então, no útero, ela faz essa diferenciação de estroma, estimula as secreções glandulares, modula a proliferação cíclica e tem ação antiestrogênica. Ainda, né, ela aumenta a produção de prostaglandinas, né, no útero. Na mama, ela estimula o desenvolvimento lobular, principalmente lá na época de gestação. No cérebro, ela modula o comportamento sexual, principalmente aí ocupando receptores GABA, né? E essa ação, ela principalmente ocorre antes aqui da transformação em progesterona, ela ocorre aqui através da pregnenolona. Então, quando a gente tem uma alteração, mulheres que têm mais TPM, por exemplo, elas têm essa pregnenolona, ela é transformada em alopregnolona, e mulheres que têm mais TPM, elas têm a conversão de pregnenolona em alopregnolona deficiente, elas não têm essa facilidade enzimática, e aí, como elas têm menor alopregnolona, elas têm menor ocupação de receptores GABA, e por isso que elas acabam tendo mais sintomas de TPM. E isso acontece no final do ciclo menstrual, que a gente já vai ver. E a progesterona também regula a temperatura do corpo corporal. A progesterona, ela vai diminuir a síntese dos receptores estrogênicos a partir do momento da ovulação, e aumento da expressão da enzima 17-beta-HSD, é um nome grande aí, depois eu vou mostrar, que é o que vai transformar principalmente aí, que vai fazer a conversão da androstenediona em testosterona. Ela transforma o DEA em androstenediol lá nas glândulas suprarrenais e a estrona em estradiol. A gestrinona atua nessa enzima também, tá? Então, a progesterona aumenta essa expressão, fazendo uma maior conversão de estradiol em estrona. Os efeitos, então, da testosterona, ele é um precursor do estrogênio, atua no metabolismo muscular, principalmente aumentando receptores androgênicos musculares. No cérebro, ele tem um estimulatório do bem-estar, do humor e do desejo sexual. Nos ossos, estimula o osteoblasto e diminui a sinalização do Rank ligante, assim como os estrogênios. E nos vasos sanguíneos, assim como os estrogênios, estimula, mas com muito mais força, estimula a produção de óxido nítrico. Então, a gente vê diversos estudos mostrando aí a proteção da testosterona na saúde cardiovascular, exatamente por esse aumento da produção de óxido nítrico dos vasos sanguíneos. Todos os esteroides, então, todos os esteroides sexuais vêm dos ovários?
Só lembrando, então, que a gente tem essa via delta 4, né? A produção dos esteroides sexuais gonadais, mas não, né? A gente já sabe que o DEA, a via delta 5 também influencia, né, na formação dos esteroides sexuais, mas aqui a gente não tem uma ação da progesterona, aqui a gente vê uma ação da pregnolona se transformando em DEA lá na suprarrenal, e ainda na suprarrenal ela se transforma em androstenediol, que se transforma em testosterona e pode se transformar em estradiol ou de hidrotestosterona, ou pela ação da 5-alfa-redutase, ou pela ação da aromatase P450. Então, a testosterona, ela advém da glândula suprarrenal, 25%, o outro 25% ela vem diretamente do ovário, então quando a mulher entra na menopausa, ela tem essa diminuição, né? Essa testosterona não é mais produzida, mas ao mesmo tempo a androstenediona ela continua atuando. Aonde que a androstenediona continua atuando? Na glândula suprarrenal. A androstenediona continua atuando nos ovários, e aí, pela conversão, através da conversão ainda ovariana, ela vai se transformar em testosterona, e também no tecido adiposo. DEA, 90% vem de glândula suprarrenal, e 10% vem de secreção ovariana, e o SDEA, que é um metabólito do DEA, ele vem predominantemente aí da glândula suprarrenal. Então, a esteroidogênese adrenal é muito importante também na saúde feminina. Então, aquela mesma via da mitocôndria, o colesterol dentro da mitocôndria, sofrendo aí a enzima STAR, né? A STAR atuando dentro da mitocôndria, transformando o colesterol em pregnolona, iniciando a nossa esteroidogênese. Mas agora, ao invés de vir pela via delta 4, a gente segue pela via delta 5. A pregnolona, ela sofre uma ação enzimática, se transformando em 17-alfa-hidroxipregnolona, não mais 17-alfa-hidroxiprogesterona, e essa 17-alfa-hidroxipregnolona se transforma, devido à ação da desmolase, se transforma em DEA lá na glândula suprarrenal, que vai se transformar em estradiol e também em androstenediona. Esse estradiol se transforma em estrona, que devido à aromatase, esses dois podem transformar e ter a produção de estradiol, mas muito dos estrogênios. E é por isso que lá na mulher, na menopausa, quando os ovários pararam de ser produzidos, pararam de funcionar, tem essa maior ação da androstenediona, e a androstenediona, ela converte primeiramente em estrona, né? Por isso que na menopausa a gente tem uma predominância de estrona e não de estradiol, como é nas mulheres do menacme. Ainda na suprarrenal, a gente tem a produção dos mineralocorticoides e dos glicocorticoides, tá? Da produção da aldosterona e do cortisol. Então, o DEA, qual que é a função do DEA, né, nesse entendimento da saúde feminina? Ele vai atuar nos receptores androgênicos e receptores estrogênicos na membrana e nas vias de transformação, que é esse caminho que a gente fez por aqui. Ela ativa o sintetizador de óxido nítrico, por isso aí que a gente tem essa relação, é interessante essa relação do DEA com a produção daí de testosterona, modulação dos receptores de ácido butírico, com os receptores nos receptores sigma, e a expressão diferencial de fatores inflamatórios nas moléculas de adesão e reativas de oxigênio, que é toda a ação que o DEA vai fazer na nossa corrente sanguínea. Hoje se estuda muito DEA em relação à intraquinologia, que dentro de cada célula a gente tem um receptor de DEA. E esse receptor de DEA é essa atuação dos receptores androgênicos e estrogênicos nas membranas e das vias de transformação intracelulares,
né? Cada vez mais tem se estudado o DEA por causa dessa ação intracelular. Por exemplo, em mulheres mulheres de transição menopausal e menopausa, tem-se acreditado, tem-se sugerido aí em alguns estudos que quanto menor aí a concentração de DEA, maior a quantidade de sintomas, tanto de fogachos como de sintomas sexuais, como, por exemplo, a diminuição de libido, a diminuição da lubrificação vaginal e também da própria produção de testosterona. Então, a gente tem muito aí para aprender com o DEA e, com certeza, ele é um grande componente, ainda vai ser um grande componente na saúde feminina. Tá, então aqui, né, estava a longa via, mas aqui voltando na via delta 4, né, a via delta 4, e é por isso que o DEA também, ele é um importante, ele também tem importância na produção de estrona e estradiol. Então, a gente viu lá, né, que a gente ocorreu aqui, que a gente teve o folículo dominante, ocorreu toda aquela foliculogênese, e aí teve aquela predominância lá de receptores de LH nas células da teca, e aí o gene RH começou a estimular pela adenomihipófise a secreção de LH, o LH começou a ocupar as células da teca, e aí ele começou a ocupar as células da teca, e até que ele ocupou todos os receptores de LH, esses receptores produzindo muito estrogênio dentro das células da teca, até que aquele espaço ficou pequeno para eles e ocorre a extrusão do ovócito, né? A extrusão do óvulo, e essa extrusão do óvulo caracteriza aí o início da fase lútea, da segunda fase do ciclo menstrual, através dessa liberação do óvulo e a liberação também de progesterona. Né? A gente começa aí a ter uma predominância da progesterona nessa segunda fase do ciclo. Essa predominância de progesterona, então a gente vê aqui, né, o pico de LH, e o pico de LH tendo a extrusão do óvulo, e a gente começa a ter uma predominância de progesterona. Essa predominância de progesterona, ela continua, porque ainda a gente ainda tem ação do estradiol, mas ela continua, vamos dizer assim, ela estabiliza essa camada endometrial, mas agora aumentando os fatores os VGFs, né? Aumentando os fatores de vascularização e aumentando também a secreção de prostaglandinas e outras citocinas inflamatórias nesse local. E ela vai se mantendo aí, então ela tem esse aumento da síntese de prostaglandinas, vai mantendo estável esse endométrio. Essa progesterona, ela tem um aumento da produção dos androgênios, de androstenediona e testosterona lá na teca, e essa liberação do corpo lúteo. Esse corpo lúteo vai liberando progesterona, vai liberando progesterona, vai liberando progesterona, que vai mantendo aí estável essas células endometriais. Só que chega uma hora que essa progesterona, ela já não tem mais aquela grande quantidade de progesterona, e a progesterona e o estradiol começam a cair. É a partir daqui que se caracteriza a fase de TPM. A fase lútea, ela tem uma duração média de 12 dias, né? 12 dias é o tempo que esse corpo lúteo fica secretando, que produziu aí o progesterona, e esse corpo lúteo fica liberando essa progesterona ali naquele ambiente, no ambiente gonadal. Mas esse corpo lúteo ele pode ter uma insuficiência, então a fase lútea que dure menos do que 10 dias, ela pode caracterizar uma insuficiência de corpo lúteo. É um corpo lúteo que não produz tanta progesterona, e geralmente aí algumas causas de insuficiência lútea que a gente pode verificar são a síndrome dos ovários policísticos, caracterizando ciclos curtos,
nem sempre vão ser ciclos curtos, mas nesse caso sim. Tumores ovarianos androgênicos também caracterizam as causas de insuficiência lútea. Hiperprolactinemia também impede aí a produção da progesterona. Nos casos de hipertireoidismo, a gente já entendeu o porquê, né? Por causa do excesso de androgenização, e aí acaba não liberando, não aumentando a produção de progesterona, e uso crônico de anti-inflamatórios não esteroidais também influenciam nessa produção de progesterona. A fase lútea, ela tem, em média, 12 a 14 dias. Então, quando a gente vê uma mulher com um ciclo, eu estou menstruando, meu ciclo está durando 60 dias. Então, quanto tempo está durando a fase proliferativa, a primeira fase do ciclo menstrual dela? Deve estar durando em torno de 50 dias, tá? Em torno de 48 dias. Porque a fase lútea, ela tem uma duração fixa de 12 dias, quando ela não está patológica. Então, quando a mulher ela tem ciclos longos, provavelmente é uma alteração da primeira fase do ciclo menstrual, da fase proliferativa, da fase folicular, da fase com predominância estrogênica. Não há patologicamente o prolongamento da segunda fase. Tá? Então, a gente tem aí essa predominância da progesterona nessa segunda fase, e quando o corpo lúteo não consegue mais ter essa liberação de progesterona, ocorre a queda, e essa queda de progesterona vem aí o grande boom aí, que é a TPM, e aí a gente volta lá naquele ciclo da esteroidogênese, quando a gente tem pouca progesterona, convertendo aquela pregnolona, convertendo em alopregnolona, a gente tem menor ação de receptores GABA, por isso que a mulher fica tão irritada, por isso que a mulher fica tão deprimida, por isso que a mulher tem dor de cabeça, por causa dessa ação de receptores GABA. E aí, realmente, quando não existe mais a progesterona, nem o estradiol, é o momento da menstruação e o início de um novo ciclo menstrual da nova esteroidogênese. E é isso aí, esse foi o ciclo menstrual, essa foi a nossa esteroidogênese. Obrigado, doutor Tales. Obrigado por compartilhar assim, de uma forma que fique fácil, até se torne um pouco mais fácil, né, de entender Fácil? algo que é tão complicado, porque no homem é tão fácil entender, né, e simples entender um ciclo hormonal, que não existe, na verdade, né, esse ciclo de mês a mês, a gente tem um ciclo só. Então, para a mulher, tudo se torna mais complicado. Inclusive, eu achei bem interessante a pergunta do Dr. Vinícius, esses dias, que foi da última turma. A pergunta dele foi: como o Dr. Tales classificaria para a mulher uma predominância estrogênica? Porque no homem, a gente consegue identificar quando o estrogênio está mais alto que a testosterona, ou quando o estrogênio está tão alto, apesar de não estar acima dos níveis de testosterona, está muito acima e testosterona muito abaixo. Mas a mulher que já existe esse aumento natural, né? A predominância já é, de fato, o estrogênio. E até queria que você comentasse, então, um pouquinho, porque é isso que eu quero assim, que os médicos que façam esse curso possam entender um pouquinho, que não é só, poxa, identifiquei, beleza, identifiquei que estrogênio está baixo, devo repor? Depende de idade, depende de ciclo, depende Da fase do ciclo, da né? fase do ciclo. Então, Principalmente da o que fase está do ciclo. interferindo, né? Aprender também a visualizar não só aquele hormônio, não só o estrogênio, não só a testosterona, mas identificar as fases de LH, FSH. Então, se você puder falar, então, inclusive, um pouquinho dessa predominância estrogênica, aquilo que você falou lá no grupo. O conhecimento do ciclo menstrual e da esteroidogênese feminina, ela é principalmente importante no momento que a gente vai analisar exames laboratoriais, porque não adianta você só pedir um FSH e um LH, sendo que você não sabe
como que está o estradiol e a progesterona dessa paciente. Não adianta você pedir um FSH, um estradiol, um mistrona, um LH e uma progesterona, sendo que você não sabe qual momento do ciclo ela coletou. Claro que a hora que você bater o olho no exame, você vai ter uma ideia. No entanto, isso pode ser enganado. Em mulheres aí que não têm uma predominância estrogênica, mulheres aí que têm, por exemplo, uma fase, a metade da primeira fase do ciclo menstrual e logo após a fase ovulatória, elas podem ser concomitantes, elas podem ser parecidas aí as características de exames laboratoriais. E entender o ciclo menstrual é principalmente importante para a gente poder analisar os exames e poder analisar melhor essa paciente. A predominância estrogênica, como eu falei, né, a gente vê a característica principalmente na mulher grávida, a gente vê as mudanças corporais que acontecem na mulher grávida, principalmente com o alargamento do quadril, um maior acúmulo de gordura na região do braço, na região de pernas, coxas e glúteos, né? Eu acho que esse é um grande marcador visual, né, da predominância estrogênica. Nas características sintomatológicas, a gente vê uma piora da resistência à insulina, né? Então, uma resistência à insulina pode sugerir aí uma predominância estrogênica, isso porque a gente viu ali, né, a influência da insulina na obesidade, a influência da insulina na aromatização, né, na influência do SHBG. A gente vê que mulheres obesas, elas vão ter uma maior aromatização, então elas vão estrogenizar mais. E aí eu vejo que nos exames laboratoriais é difícil a gente avaliar, porque realmente a gente vai ter que verificar qual a fase do ciclo menstrual que essa mulher está. Mas eu não tenho visto mulheres que, ou sei lá, muito meu, acho que foi mais mais por experiência de analisar resultado de exame, que aí eu acabo tendo aí entre o estradiol acima de 200 a 250, eu já considero uma mulher estrogenizada, ela já está tendo um maior padrão de estrogenização. Geralmente essa mulher ela vai ter mais fluxo menstrual, ela vai ter mais cólica menstrual, ela vai ter uma menor expressão progestagênica, provavelmente vai ter aí uma maior sintomatologia na época pré-menstrual, aí das tensões pré-menstruais. Então eu vejo o estradiol acima de 250, como uma maior estrogenização, uma mulher mais estrogenizada. Esses dias eu peguei um estrogênio de 800, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essa mulher agora? Porque parece bom, né? Lindo, uma mulher estrogenizada, vamos fazer gestrinona, é ótimo fazer gestrinona, é uma cagada fazer gestrinona nessa mulher, porque o corpo dela, ele tá cheio de receptor estrogênico. E a partir do momento que a gente começa a colocar, quando a gente faz a gestrinona, e essa gestrinona começa a atuar no vaso sanguíneo, ele aumenta muito a permeabilidade vascular. E a primeira reação que essa mulher vai ter é o inchaço. E aí ela vem contigo falando, eu estou muito inchada, doutor, porque a gestrinona está acabando comigo, e na verdade ela é uma hiperestrogênica, né? Ela tem uma hiperexpressão de receptores estrogênicos, e aí ela acaba levando uma maior permeabilidade vascular, e por isso que ela acaba inchando. E a gente tem que ter cuidado, geralmente, cuidado com essas pacientes, mas principalmente eu acho que a palavra que a gente tem que passar para essas pacientes é paciência, porque a gente tem que ir baixando o estradiol ao longo do tempo, ela vai ter que assumir aí um inchaço por algum período,
mas que logo depois, se a gente ir mantendo aí esse estado hipoestrogênico através da gestrinona, esse inchaço ele deve passar. Ele deve passar, assim, depois de alguns meses, talvez. Foi o que aconteceu com aquela representante da Fiala, inclusive, que estava no último curso, isso foi em outubro, agora que ela está começando a desinchar. Então, no curso, fazia basicamente aí um mês que ela tinha colocado 2 implantes de gestrinona, estava com os pés bem inchados, as pernas, e agora, faz uma semana no máximo, é que começou a desinchar. E foi o que eu falei para ela, né? Deu assim, deixa passar o efeito. Exatamente. Ela assim, Thales, o que eu faço agora? Daí, assim, deixa passar efeito. Uma outra opção é fazer o estradiol, né? Mas aí uma mulher hiperestrogenizada, tu vai fazer o estradiol, pode ser que tu consiga amenizar um pouco aí esse efeito do inchaço. Hoje eu atendi uma mulher hiperestrogenizada, endometriose, lesões, que eu coloquei uma dose baixa de gestrinona, já querendo evitar um inchaço, e ela veio inchadaça, e aí eu fui olhar cuidados de saúde dela, e aí eu falei, cara, faz restrição de carboidrato, faz dieta low carb, porque dieta low carb diminui aí, aumenta a osmolaridade, né? Tu vai ter uma dieta mais proteica, vai aumentar a osmolaridade vascular, e aí tu vai perder menos para o terceiro espaço. Então, a dieta low carb pode ser que ajude, e a água, né? Muita água, da mesma forma, né? Para aumentar ali na luz intestinal, puxar água para a luz intestinal e tirar água do terceiro espaço. É exatamente isso que a gente quer transmitir para vocês que fazem o curso também, que não esperar também apenas benefícios dos implantes, porque vez ou outra vai acontecer ter efeitos colaterais, e é importante saber manejar, porque não existem só fases também de ciclos hormonais, mas a gente sabe que outros fatores também alteram esses hormônios, né? São fatores emocionais, são fatores epigenéticos que vão alterar, e você coloca um implante de 6 meses, 1 ano, muita coisa pode mudar na vida dessa mulher durante esse período, e se os efeitos vierem nesse período, é importante saber manejar, como você faz de tudo, às vezes, para que a mulher não inche, não tenha espinha, não caia o cabelo, não engrosse a voz, e aí espera que você vai ver e acontece um caso desse. Existe uma forma de minimizar o máximo possível, que a gente sempre fala também, fazendo teste terapêutico. A gente vai falar sobre teste terapêutico. Importante que Thales fez essa abordagem, que eu espero que vocês tenham entendido sobre todos esses ciclos. Se vocês tiverem dúvida, aproveitem o tempo agora também, abram o microfone aí, perguntem para o Dr. Thales se vocês tiverem alguma dúvida, porque o que a gente quer é que vocês cheguem no curso, no dia do curso presencial, dominando essa parte de fisiologia hormonal, porque vocês vão ver que o Dr. Thales vai falar muito sobre implante. O curso aqui vai ser sobre implante. A gente fez isso aqui, é uma aula bônus, para realmente aquele que não tinha esse domínio todo. Tem muito ginecologista também que acaba indo para a área da obstetrícia e agora está entrando nessa área endócrina, então também não tem esse domínio. Mas, então, aproveitem esse tempo aqui, porque lá no dia vai ser isso, vai ser implante. Essas situações clínicas que a gente falou, a gente vai bater tudo lá no curso, né? São algumas situações para vocês irem entendendo qual que é essa relação do ciclo menstrual com a esteroidogênese, né? E começando a fazer essas relações, porque essas relações vão facilitar o nosso raciocínio clínico diante de uma paciente. A gente vai pensar, pô, essa paciente, peguei o exame dela, ela está com SHBG elevado, então eu vou tacar a gestrinona e vou tacar a testosterona nela, porque a testosterona dela está em 0,0009. Meu Deus, aí a gente vai baixar o SHBG, que é uma ação da gestrinona, vai subir a testo, e aí a gente vai ter uma subida da testosterona por causa que a gente baixou o SHBG e está colocando testosterona junto. Aí a gente acaba levando essa paciente a uma iatrogenia nossa, né, por uma dificuldade de análise
do laboratório. Ô, Thales, deixa eu tirar uma dúvida do Júlio aqui. Júlio? Júlio Narraz aqui. Então, assim, na tua experiência assim, clínica, Opa, assim, às vezes eu tenho... Júlio. Oi, tá escutando? Acho que foi eu que travei, né? Oi. Foi, Se o vídeo está travado. Posso falar? Não, tá escutando? Senão posso continuar. Thales? Oi? Thales? Oi, tá escutando? Agora eu voltei. Acho que eu travei aqui. Tá. Então, assim, eu tenho uma dúvida, assim, na verdade, na tua experiência clínica, assim, na sua prática, para a gente avaliar mesmo o hormônio feminino, eu tenho uma dúvida do período. Por exemplo, geralmente no 21º dia você tem um pico da progesterona, né? Mas para mulheres que têm o ciclo irregular ou que tomam anticoncepcional, tem alguma data do ciclo que você preconiza fazer a dosagem hormonal? Androstenediona, né? O sulfato de dehidropianosterona, progesterona, estradiol, tudo mais, até para você saber realmente ver se ela tem esse hiperandrogenismo, né? Como é que você faz na tua prática, assim? Geralmente, às vezes eu peço no 21º, mas tem mulheres que têm todo o ciclo irregular, aí eu fico nessa dúvida, sabe? O 21º dia é um bom momento para a gente fazer a análise dos exames, tá? E para a gente ver, avaliar a SOP, principalmente, na metade do ciclo, na metade da primeira fase do ciclo, então ali, 12º dia, é interessante a gente fazer o perfil hormonal. Por quê? Porque a gente vai ter uma predominância do LH diante do FSH, né? Já na primeira fase do ciclo. Tá? Porque a gente já vê a mulher com SOP, ela tem muito mais receptores de LH, que é o que acaba impedindo essa ovulação dela. Ela tem uma diminuição da expressão do LH, né? Então esse LH ele já começa a se elevar desde cedo. E ainda assim a gente não acaba e ainda assim, nesses casos, nesses pacientes com SOP, parece ser melhor aí entre 12º, 12º dia. De uma forma geral, 21º dia é um bom momento para a gente fazer a escolha a solicitação dos exames, realmente para a gente ver essa característica da expressão da progesterona, para ver se ela está sendo secretada, liberada, e essas mulheres que têm o estradiol muito elevado nessa fase do 21º dia, que já não era para estar mais elevado, porque ele tem uma queda após a ovulação, aí a gente vê essa mulher que ela pode estar hiperestrogenizada. Um outro momento é ali em torno do 7º dia, né? Que é a partir do 7º dia que a gente tem a escolha do folículo dominante. Se essa mulher ela é muito aromatizada, né? Eu não espero que uma mulher tenha um excesso de hormônio no início do ciclo menstrual, no 7º dia do ciclo menstrual, 7º, 10º dia do ciclo menstrual, né? Então, se ela tem um excesso de estrogênio já nessa primeira fase, a gente acaba acreditando que ela está sofrendo um processo de estrogenização, ela tem uma maior ativação da aromatase. Então, de uma forma geral, o 21º dia é um bom momento. Mais alguém tem alguma dúvida aí para fazer pergunta? Será que o Júlio pegou? Aproveitado. Acho que o Júlio pegou. Teu tá microfone no está mute. desligado. Só o finalzinho travou, só o finalzinho. E da onde? Do 7º dia, seria tá. interessante, que você esperaria... Isso, 7º dia seria interessante. Uma mulher, a gente não espera que ela esteja com excesso de estrogênio no 7º dia, mas uma mulher com uma maior estrogenização, com uma maior expressão da aromatase, ela pode estar com um estradiol bem elevado, então já caracterizando aí uma predominância estrogênica, né? Ou uma maior estrogenização. Mas, de uma forma geral, no 21º dia seria o melhor momento para a gente avaliar. Beleza, gente? Mais alguma? Se tiverem mais perguntas, vão fazendo aí. Então, Thales, te agradeço, inclusive, o fato ali de você ter colocado um trechinho sobre farmacocinética. Estava falando como você
colocou novamente a importância da gente falar, né, sobre farmacocinética quando a gente faz reposição hormonal, quando mexe com qualquer tipo de medicamento, porque às vezes a gente aprende sobre uma forma farmacêutica e quer aplicar para outras, e farmacocinética a gente vai mudar em relação à via de administração, vai mudar em relação à forma farmacêutica, vai mudar em relação à bioquímica de cada um do medicamento que for usado, se for um éster, se for bioidêntico, se não for. Então, a gente fica batendo na tecla realmente que vocês precisam entender sobre farmacocinética se vocês mudarem a forma farmacêutica que vocês vão trabalhar. Então, achei interessante Thales ter comparado o etinilestradiol com o E2, que é o estradiol bioidêntico, como ele realmente se comporta diferente por o motivo pelo qual muda a dosagem que vocês vão utilizar. Em relação à farmacodinâmica também vai mudar, porque boa parte daquele etinilestradiol ele também vai se converter em estrona, enquanto você usa o estradiol bioidêntico, dependendo da via de administração que você vai usar, não tem tanta conversão. Então a gente vai falar sobre isso no curso também, vai falar sobre diferentes formas farmacêuticas, diferentes formas do hormônio, vai falar sobre o hormônio sintético, o hormônio bioidêntico, comparando eles, para que vocês saiam dominando, porque, como eu já citei outras vezes também, o meu maior medo é que alguém aprenda uma forma farmacêutica e aplique na outra, porque um caso bem raro, mas acabou acontecendo, foi uma médica que fez um curso de implante cilástico e começou a aprender os absorvíveis, aprender não, né? Viu que tinha disponível o implante absorvível, usava 6, 7 gestrinona na mulher, em implante cilástico, colocou 7 de uma vez, 7 implantes absorvíveis em uma mulher. E isso fez um estrago nela, apesar de ser uma paciente atleta, mas teve realmente um androgenismo bem importante. Então, é esse cuidado que a gente quer, por isso que tornou-se um curso mais completo, falar sobre, primeiro começando sobre a fisiologia, aí falar sobre a farmacologia, farmacotécnica, farmacodinâmica, farmacocinética, e aí, então, vir com a experiência clínica do Dr. Thales, do Dr. Sérgio, que vai falar um pouco sobre... Aí, o Dr. Sérgio vai ir mais para o lado de metabolismo, emagrecimento, performance no homem, e aí fica mais dinâmico, inclusive, para vocês. E se vocês tiverem dúvida, a gente tem um grupo lá para vocês irem trocando informações também. Então, se vocês não tiverem nenhuma dúvida aqui... Gabriel, não entender, ou pelo menos não querer conhecer sobre farmacocinética e farmacodinâmica, sendo que você vai trabalhar com hormônio, é igual você pegar e querer chutar a bola no gol vendado, né? Você vai chutar e não sabe para onde, né? Então, é difícil você falar, sei lá, eu não consigo entender como é que tu vai falar, como é que você vai colocar um hormônio que você não sabe como funciona, não tem como, que não sabe como ele libera, não sabe como ele vai se comportar, como é que tu vai prever o efeito colateral, como é que tu vai prever efeitos, a ação dele, né? Não tem como, a gente precisa saber farmacocinética e farmacodinâmica, isso é obrigado a saber, e eu digo que conhecer a farmacocinética e a farmacodinâmica é para evitar aquela fórmula química, né, de potássio, hidrogênio e dário, né? Já viu aquela? Não vi? Então escreve aí, potássio, hidrogênio e dário, como é que faz? Cagada, né? Então, para a gente evitar a cagada, tem que conhecer, não tem como. Né? Mas porque fora, caso contrário, você vai estar trabalhando com uma forma empírica, né? Empírico, totalmente empírico, não tem como trabalhar com hormônio empírico. Vai na experiência de outros médicos que te falaram sobre a resposta que uma paciente teve quando usou determinada dose, lembrando que cada organismo é um organismo, cada metabolismo é um metabolismo, então quando você conhece sobre liberação, absorção, excreção do medicamento, fica muito mais fácil personalizar, porque senão você, inclusive, você deixa, às vezes não vai pelo relato de outro médico, mas vai pela tua própria experiência apenas, o que deu certo para uma paciente, você vai jogar para outra, e assim vai tentando, vai arriscando, inclusive, na paciente, que não é o jeito certo de trabalhar. Se você aprende
todos os passos, isso te torna alguém, um profissional muito mais completo para trabalhar com um determinado E medicamento. é isso que eu busco que eu busco trazer no curso, é a entrega. É entregar o que a gente sabe, o que eu sei, realmente para a gente ter diversas situações clínicas para sair prescrevendo, né? Pode marcar na outra semana, pode marcar paciente, né? Pode marcar paciente que vai, é para ter capacidade de prescrever, né? Não tem como. É isso aí. Então, prepare-se que já falta 2 dias. Estou ansioso para receber vocês lá em São Paulo. Como eu já falei, foi tudo preparado com muito carinho, de verdade. O Dr. Tales sabe como é, inclusive o espaço, tudo que a gente prepara lá para vocês é um ambiente muito agradável. E eu espero que realmente agrade todos vocês e que vocês saiam com essa capacidade de prescrever. E qualquer dúvida que vocês tenham, a gente está aqui à disposição de vocês. Então, tá lá no grupo. Te agradeço, Dr. Tales, por essa aula, por estar disponível aqui para tirar dúvida com eles. E qualquer coisa, nos chamem lá. Então, gente, boa noite. Se vocês É tiverem sábado. alguma dúvida, é só chamar aqui. Até logo. Então, a gente se vê sexta-feira à noite, tá bom? Valeu, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.